Bom, pessoal, vamos fazer aqui a atividade de 19, tá bom? Que tá lá na plataforma do município de São Pedro da Aldeia. Então, nessa atividade 19, a proposta é a gente revisar sobre áreas de figuras planas. Deixei um vídeo para vocês disponibilizado lá no grupo lá do Facebook, falando sobre área. Então, toda figura que a gente tem plana, ou seja, que ela é preenchida, a gente pode calcular a superfície dela, tá? Por exemplo, se eu tenho assim, olha, um quadrado, que é uma figura plana. Se eu tivesse só o contorno, seria um polígono. Se tivesse só o contorno, se aqui fosse vazado. Mas como ele é preenchido, então eu tenho uma figura plana e eu posso calcular a medida da superfície, que é essa parte aqui, ó. Então, por exemplo, se eu quiser colocar piso no chão da minha casa, eu tenho que calcular a área. Se eu quiser pintar uma parede, eu tenho que calcular a área. E nesse caso, por exemplo, se aqui eu tivesse 3 por 2, aliás, 3 por 3, né, porque é um quadrado, então se eu tivesse aqui 3 linhas por 3 colunas, então aqui eu teria 9 metros quadrados de área, né, porque é só multiplicar, tá, para a gente saber a medida da superfície que pode ser preenchida. Então, aqui no exercício, eu não sei se a imagem vai estar nítida, mas a atividade já está na descrição, aí tem o link, então vocês conseguem acessar. Então, primeiro faz-se a revisão do quadrado, né, a área do quadrado. Você sabe que o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Então, quando a gente vai multiplicar para achar a área, vamos supor que aqui fosse 2 por 2. Então, aqui a gente faria, ó, 2 colunas por 2 linhas. Então, a gente teria a área 4. Ou seja, é só a gente multiplicar um lado pelo outro. Por isso que a gente diz de lado ao quadrado, porque os números são iguais, tá bom? Temos também o retângulo. O retângulo, os lados opostos paralelos têm a mesma medida. Então, a gente também vai fazer, só que aí, por exemplo, já não seriam 2 por 2, seriam 3 por 2 no caso do retângulo. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, vamos supor que aqui ele fosse 3 por 2, qualquer número, né? Por isso que ele botou a letra diferente, tá vendo? Ele botou L e C. Porque aí, se fosse 3 por 2, ó, a área dele aqui seria 6, tá? Mas, basicamente, o que a gente fez? Multiplicou as duas dimensões, porque na área a gente tem duas dimensões, tá? Comprimento e altura. No caso do quadrado, como são iguais, eu também poderia pensar que é o comprimento e a altura, só que tanto o comprimento quanto a altura é o mesmo valor. Daí a gente faz lado vezes o outro lado, ou lado ao quadrado, tá bom? Daí que vem a expressão ao quadrado, tá? Porque quando você tem o número multiplicado por ele mesmo. E aqui, para calcular a área do retângulo, basta que se multiplique seu comprimento pela largura. Mas isso a gente acabou de falar. O triângulo, se vocês observarem, o triângulo, a área dele é metade de um retângulo, né? Então, gente, eu sei que a imagem não tá bonita, mas é o que tem para hoje. Então, olha, o triângulo é uma figura geométrica, composta por 3 lados, aí vocês já sabem, né? Como é que a gente vai calcular a área do triângulo se ele é basicamente a metade de um retângulo? A gente vai fazer a mesma coisa, base vezes altura. Lembrando que a altura é esse segmento de reto que forma 90 graus com o lado oposto, partindo do vértice aqui, tá? Então, para ser altura, tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Ele é ortogonal. Então, aqui, ó, a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2, porque é metade do retângulo. Isso aí tá na atividade que eu passei para vocês no vídeo explicativo. Aqui nós temos a área do trapézio. O trapézio tem duas bases diferentes. Então, a gente vai somar as duas bases. Então, base maior mais base menor. Multiplicar pela altura. E como a gente vai multiplicar as duas bases pela altura, para não contar duas vezes a altura, a gente divide por 2. A área do paralelogramo também é base vezes altura, mas a altura não é este lado aqui não, tá? Se por acaso ele der esse lado aqui, o que vocês teriam que fazer é o teorema de Pitágoras para vocês acharem essa altura aqui. Se ele desse, né, alguma medidazinha aqui para a gente fechar e fazer um triângulo retângulo, tá? Então, a altura sempre tem que formar 90 graus, ok? E aqui nós temos alguns exercícios exemplos. Então, ó, determinar a área do paralelogramo abaixo. Então, a base dele é 25, a altura, tá vendo? Formou 90 graus é 20. E aí vai ser base vezes altura, porque do paralelogramo, se a gente cortar esse pedaço aqui, ele encaixa perfeitamente. Então, é a mesma área do retângulo. E a área do losango é essa daqui, ó. Diagonal, é o produto das diagonais dividido por 2. Então, diagonal maior vezes diagonal menor dividida por 2, tá bom?
Então, vamos aos exercícios. Olha, para pavimentar a sala de sua casa, Dona Carmen comprou 26 metros quadrados de piso, sabendo que a sala tem um formato quadrangular, ou seja, um quadrado, e que um dos lados mede 5. Diga se o piso comprado por ela será suficiente para pavimentar a sala. Então, dados, a sala tem um formato quadrangular, o seu lado mede 5, a área do quadrado não precisava nem dizer, mas enfim. Gente, ela comprou 26 metros de piso. Eu já vou desenhar a sala dela aqui, tá? Nós temos aqui a sala da casa de Carmen, que é quadrangular. Ou seja, os 4 lados são iguais. Um dos lados é 5. Gente, se tratando de um quadrado, se ele falou que um dos lados é 5, o outro também, né? E, então, vamos supor que ele tem 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui também, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem que multiplicar as dimensões. Comprimento pela altura. No caso do quadrado, são iguais. Então, lado ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Aí eu botei centímetros, metros, desculpa. 25 metros ao quadrado. Diga se o piso será suficiente. Claro que sim, gente. E ainda sobra 1 metro quadrado. Por quê? Ela comprou 26 e a área deu 25, sim. A área é igual a 25 metros quadrados. E aqui, olha a questão 2. Num campeonato de futebol, a equipe organizadora do evento está providenciando o gramado que será plantado em toda a área do campo. Para comprar as gramas, a equipe precisa saber a área do campo. Isso aqui é um problema que acontece, né, gente? Porque para fazer lá aquele gramado bonitinho, do Maracanã, por exemplo, que às vezes tem show, para refazer, tem que comprar certinho. Pois a grama é vendida por metro quadrado, sabendo que o campo tem. Então, vamos lá calcular, gente. Ele tem 115 metros de comprimento, 75 metros de largura. Aí ele quer saber aqui quantos metros quadrados de área o campo tem. Então, é só a gente multiplicar a área. Normalmente bota S ou bota A, tanto faz. Vai fazer base vezes altura, por se tratar de um retângulo, e a gente vai multiplicar. 115 por 75. Daí, vamos armar a conta aqui, né? 115 vezes 75. Então, 5 vezes 5, 25, 5 vão 2. 1 vezes 5, 5, 2, 7. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 7, 35, 5 vão 3. 1 vezes 7, 7, 3, 10, 1. 1 vezes 7, 7 com 8. E aí, gente, não tem nenhuma vírgula, não tem nada. Vai dar a área dele aqui, 8.625 metros quadrados de área, tá bom? Então, esses são os metros quadrados aqui para comprar de grama. Na 3, encontre a área do triângulo, cuja base, então a base, mede 8,2 e a altura, então pode ser que ele seja um triângulo retângulo, como pode ser que não. Pode ser também que ele seja assim, ó. Mas ele já disse a altura. Então, a altura é 3,6, tá bom? Como é base vezes altura, dividida por 2, né? Porque se você prolongar, você vai ter um triângulo. Se você prolongar, vai ter um retângulo. Então, vamos lá. A área do triângulo é base vezes altura dividida por 2. Então, vamos fazer aqui. 8,2 vezes 3,6 dividido por 2. Vamos ver quanto que vai dar isso, né? 8,2 vezes 3,6. Então, 2 vezes 6, 12, 2 vai 1, 8 vezes 6, 48 com 49, 2 vezes 3, 6, 8 vezes 3, 24. Então, 2, 15, 1, 4, 8, 9, 2, 2 números após a vírgula. Então, ele deu 29,52 dividido por 2. Quanto vai dar isso, gente? Vamos dividir aqui, né? Que número mais próximo, multiplicado por 2 chega mais próximo a 29 sem passar, dá 14. Poderia dividir 2 por 2, também tanto faz. 14 vezes 2, 28, falta 1 aqui, já vou botar a vírgula aqui, né? Baixar o 15, 7 vezes 2, 14, 15 vai 1, 12. Então, 14